Prefeitura de João Pessoa afirma: a orla da cidade não vai ser fechada na noite do dia 31. O acesso à areia está permitido, mas não pode montar tenda nem colocar mesa. E ninguém poderá promover aglomerações no local. E você vai ver também os cuidados que deve ter quem pretende soltar fogos no Réveillon. Nada de soltar foguetões das varandas dos apartamentos. O alerta vem dos bombeiros. Segue sumido o jovem acusado de atirar e matar a ex-namorada em Pedras de Fogo. A vítima, segundo pessoas próximas, era agredida e ameaçada por ele há vários meses. Esse rapaz de 20 anos, ele é envolvido com tráfico de drogas e roubos na região, convivia com a vítima há cerca de 2 anos e que há cerca de 2 meses ele passou a ser violento com a vítima. Mais um médico morre por complicações da Covid-19. O radiologista Azuir Lessa da Silva tinha 95 anos e estava internado há 11 dias. O JPB2 desta terça-feira, dia 29 de dezembro, começa agora. Olá, boa noite para você. A rodoviária de João Pessoa estima uma redução de 7% na movimentação neste fim de ano, em comparação ao mesmo período de 2019. Eu vou conversar ao vivo com o repórter Herbert Araújo, que ele tem todas as informações para a gente. Herbert, boa noite para você. Oi, Larissa, boa noite a todos. Essa queda na movimentação era já esperada, uma vez que a gente está nessa circunstância ainda de pandemia, e aí as pessoas acabam ficando mais receosas com relação a pegar um ônibus, a viajar, né? A gente vai ter, de acordo com os números fornecidos aqui pela própria direção do terminal rodoviário, 41 mil embarques e 38 mil desembarques é o que está previsto até o próximo dia 31. Como a gente pode ver aqui no terminal, o movimento está bem tranquilo, né? A gente não vai ter, claro, por conta dessa queda no número de ônibus circulando, de pessoas procurando viagens, a gente não vai ter os ônibus extras, como a gente estava acostumado nesses períodos de fim de ano. E as orientações para os passageiros, elas permanecem aquelas que a gente já conhece, né? Que as pessoas comprem logo as passagens de ida e volta para evitar qualquer tipo de surpresa, que compareçam à rodoviária sempre com a documentação, muita atenção principalmente para quem está com criança, porque tem que trazer a documentação relativa à criança, que as pessoas possam comparecer na rodoviária 1 hora antes da viagem para evitar qualquer tipo de contratempo e aí de repente a pessoa acaba perdendo o horário da viagem e a identificação das bagagens, que é sempre muito importante. Agora tem regras que são mais específicas para esse período, que é o período da Covid-19. A própria direção aqui da rodoviária informou que todas as pessoas vão ter a temperatura medida antes de embarcar. As pessoas só podem entrar no terminal rodoviário usando máscaras e, uma vez que elas embarcarem nos ônibus, elas vão ter que usar as máscaras durante todo o trajeto. Elas não podem tirar essas máscaras no meio da viagem, né? A gente está aqui no portão, que é o portão de desembarque. São pessoas que estão chegando aqui na capital paraibana e para quem está chegando aqui na capital, a maioria das pessoas já está sabendo que a gente vai ter algumas restrições naquela área da orla. Mas a informação confirmada pelo procurador do município, Adelmar Regis, é que não vai ser tolhido o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas podem ir até a orla, desde que elas não promovam nenhum tipo de aglomeração. E aí a gente tem uma linha muito tênue, né? O que é fato é que a ocupação, por exemplo, da faixa de areia, ela sempre é ordenada pela SEDURB. A gente lembra que todo ano a gente mostrava que o pessoal que queria montar tenda, por exemplo, fazia um cadastro na SEDURB para poder ter o direito de montar essa tenda. Esse ano, claro, a SEDURB nem abriu esse cadastro porque as tendas estão proibidas. Tem uma série de regras que precisam ser seguidas e hoje à tarde a gente esteve na SEDURB para detalhar essas regras.
Qualquer ocupação da área pública na cidade de João Pessoa e nesse momento na faixa de areia tem que ter a permissão da Secretaria de Desenvolvimento da SEDURB. Com as festas canceladas de fim de ano, qualquer tenda, qualquer equipamento, qualquer carrinho, qualquer equipamento de som que caracterize uma aglomeração dentro da faixa de areia está proibido, né? Então a gente pede à população a consciência de que não se dirija à praia para fazer festa de Réveillon, se adapte esse ano, fiquem em suas casas, fiquem protegidos. A mesma coisa, os quiosques também estão proibidos de colocar mesas na areia, de fazer reservas para qualquer tipo de confraternização de fim de ano. Mesmo a mesa de um particular na areia, ela necessitaria de uma autorização. Isso, qualquer ocupação da área pública na areia precisa da autorização parte da prefeitura, que é dada, né, com as solicitações. Nesse momento, com o fechamento, por causa do aumento do número de Covid, a prefeitura, através de SEDURB, não emitiu nenhuma autorização para a ocupação da faixa da areia, justamente para a gente poder combater as aglomerações e evitar o aumento de casos na cidade de João Pessoa, como no estado como um todo. Agora, se uma pessoa vai lá com um isopor e vai lá com mais 2 amigos e vai tomar sua cerveja lá, isso aí já não é da alçada da SEDURB. Isso, não há nenhum decreto dizendo que as praias estão fechadas. A gente pede a consciência da população que mesmo de forma individual, que mesmo levando um isoporzinho, evitem, para que a gente juntos possam nesse momento também se adaptar nas suas casas, nas suas famílias, protegidas também, mantendo o distanciamento, para que a gente possa, quem sabe, Deus quiser, ter um 2021 melhor e a gente poder estar confraternizando no final do ano que vem. No fim das contas é isso, né, Larissa? Se trata de bom senso. A pessoa primeiro tem que se proteger, pensar em quem está em casa, as pessoas que podem adoecer se você for contaminado na praia e voltar para casa. Essa aí é uma questão que me parece ser uma questão principal. A segunda é que se for promovida qualquer aglomeração, tem a Guarda Municipal e tem a Polícia Militar que vão estar lá para fiscalizar. Larissa. Obrigada, Herbert. Não vale de jeito nenhum jogar fora todos os cuidados de um ano inteiro por causa de uma noite, né? Agora, da rodoviária de João Pessoa, a gente segue para a Rainha da Borborema porque o STF rejeitou um recurso da Prefeitura de Campina Grande para reabrir bares e restaurantes na cidade, isso nas noites dos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Eu vou conversar ao vivo com o repórter Marques de Souza, que ele tem todos os detalhes para a gente. Oi, Marques, boa noite para você. Oi, Larissa. Boa noite para você, boa noite, Paraíba. A decisão do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, manteve a proibição do funcionamento de bares e restaurantes em Campina Grande após as 3 horas da tarde, em respeito ao decreto estadual. No início da noite de ontem, o desembargador João Alves da Silva, do Tribunal de Justiça da Paraíba, negou um pedido de suspensão de liminar de autoria da Prefeitura de Campina Grande, que pedia exatamente a abertura, o direito de abrir os bares e restaurantes aqui na Rainha da Borborema. O decreto publicado na semana passada pelo governador João Azevedo prevê o funcionamento de bares e restaurantes na véspera e nos dias de Natal, como já aconteceu, e Ano Novo, entre as 6 da manhã até as 3 horas da tarde. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, acredita que em Campina Grande é possível uma maior flexibilização sobre essa questão. Por isso, acionou a Justiça. Já a Procuradoria do município informou que vai aguardar, porque ainda cabe recurso no próprio STF. Larissa. Obrigada, Marques, ao vivo, direto de Campina Grande, aqui no JPB2. Nas orlas de João Pessoa e de Cabedelo não terá queima de fogos no Réveillon. E a gente sabe que alguns moradores costumam soltar foguetões na hora da virada. É preciso ter cuidado para evitar incêndios e queimaduras. Estou aqui no entorno do Almeidão, onde tem essas barracas, onde o ponto principal de venda de fogos de artifício aqui em João Pessoa. Por enquanto bem tranquilo, né? Estava conversando com os comerciantes, eles disseram que só no dia 31 mesmo é que o pessoal costuma aparecer aqui para pegar alguma coisinha para comemorar a noite. O ideal é que o morador ele procure o quintal, desde que não tenha árvores, né? Procure sair de qualquer parte coberta da casa, sair debaixo de árvores, sair debaixo da rede de alta tensão. Se tiver esse quintal, é ideal que ele solte lá, né? Mas se não tiver, ele pode procurar ou uma praça vizinha à sua casa, né? Ou mesmo o meio da rua, claro, sempre atentando para os carros, né? Evitar que
para que esse fogo de artifício encontre algum obstáculo. O foguetão é o mais comum nessa época? Sim, é o mais comum. É ideal que no momento da utilização desse tipo de artefato, o usuário, se na embalagem vier uma base para apoiar esse tipo de material, é ideal que ele utilize a base, já que ela foi fabricada para isso. Fica longe, né? Deixa lá na base. Isso, acenda o artefato e fique longe, se distancie. Nunca deixe criança manusear e nunca faça a junção de bebida alcoólica e do manuseio desse tipo de material. Né? E se for aquele foguetão que a pessoa vai segurar mesmo na mão, também tem que ter bastante cuidado. Tem bastante cuidado, evitar, como eu falei, né? Qualquer tipo de obstáculo, como um teto, uma cobertura, uma árvore, a rede elétrica, e sempre procurar se distanciar de áreas de mata, né? Porque aquele artefato pode causar um incêndio florestal. Né? Para quem mora em apartamento, pode utilizar a varanda para ir lá soltar um foguetão, por exemplo? Não, de forma alguma. A varanda, jamais. É ideal que ele use ou a cobertura do prédio, ou se o prédio tiver uma área mais aberta, né? Sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de obstáculo. E em caso de incidente, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193 ou para o SAMU no telefone 192. Na volta do intervalo, sobe para 22 o número de médicos vítimas do novo coronavírus no estado. Morreu hoje o radiologista Azuir Lessa, um dos primeiros a ter registro no CRM aqui na Paraíba. Até já. A polícia segue em busca do homem acusado de matar a tiros a ex-namorada de apenas 16 anos na cidade de Pedras de Fogo. O caso está sendo investigado pela delegacia de Alhandra. O delegado disse que a vítima era agredida e ameaçada pelo ex-companheiro. E quem tiver alguma informação que leve ao acusado pode ligar para os números 197 e 190. Foram roubadas mais de 8 básicas que seriam doadas a famílias de alunos de uma escola estadual aqui de João Pessoa. O furto aconteceu durante a troca de turnos da segunda-feira. No final da tarde, a diretora da escola Padre Miguelinho, aqui no Cristo, saiu com a equipe e quando o vigilante noturno chegou, percebeu que as 83 cestas básicas tinham sido furtadas, não estavam mais na sala onde ficavam guardadas. A suspeita é de que as pessoas que fizeram esse furto entraram pela parte de trás do colégio e tiveram acesso ao local onde estavam as cestas. Foram 83 cestas básicas, cada uma com mais de 10 quilos de alimentos, o que dá quase 1 tonelada. Portanto, a suspeita é de que mais de uma pessoa esteve aqui para realizar esse furto e até com a ajuda de veículos. Foi registrado um boletim de ocorrência pela diretora na delegacia e a Polícia Civil deve investigar o caso. Olha, e além dos assaltantes, também poderá ser punido quem for pego recebendo as cestas básicas roubadas e quem for flagrado revendendo os produtos. Aumentam os registros de golpes no fim de ano, né? Uma delegada de defraudações tem dicas importantes para você não ser a próxima vítima. Bom, nesta época do ano é muito comum surgirem mais golpes ainda, né? Porque aí esses criminosos aproveitam, já que muita gente dispõe aí de 13º salário, né? Algumas pessoas aproveitam para tirar férias, aí é sempre um dinheirinho a mais e aí os golpes se ampliam. Por isso que a gente vai conversar aqui com Andréia Melo, que é delegada de defraudações. Bom, a gente quer saber então quais são as dicas para a gente não se tornar vítima de um estelionatário. Bom, eu considero 2 dicas essenciais. Né? Primeiro, você não se deslumbrar com o valor que está sendo oferecido, bem abaixo do mercado. E segundo, saber com quem você está negociando. Seja pessoa física, você conhecendo a pessoa, ou virtualmente. Né? É sempre bom você procurar referências, né? De algum parente, de algum amigo que já comercializou com aquela pessoa que está oferecendo aquele produto. Isso é sempre muito importante. Outra situação é a questão do... Você sempre ter cuidado, questão de sites falsos. Você entra naquele site que você pensa que é de uma empresa conhecida. Você tem que verificar o domínio, se está lá .com.br, é muito importante, porque os sites falsos não usam esse domínio final, né? Eles também emitem boletos, né? Quando eles emitem boleto, que é uma outra forma de você se resguardar, você verificar o beneficiário do boleto. Porque tem uma empresa bem conhecida, mas quando você vai pagar, que lê o código de barra, o beneficiário é outra pessoa. Então, em hipótese nenhuma, você paga esse boleto. Isso é muito importante.
Denúncias sobre golpes podem ser feitas pelo telefone 197 ou diretamente numa delegacia. Agora nós vamos aos números da Covid-19. Eles foram divulgados hoje à tarde pela Secretaria de Saúde da Paraíba. Do início da pandemia até o dia de hoje, 3.647 pessoas morreram vítimas da Covid-19. São 12 mortes novas. Dessas 12 mortes, 6 foram registradas nas últimas 24 horas. Ontem foram 16 novos registros. E entre essas vítimas está o médico radiologista Azuir Lessa da Silva, de 95 anos. Ele estava internado há 11 dias em um hospital particular aqui de João Pessoa, hospital que ele mesmo ajudou a fundar na década de 70. Azuir Lessa foi um dos primeiros médicos da Paraíba a ter registro no CRM. A matrícula dele era 18. Ele foi referência na radiologia e no diagnóstico por imagem no estado. Ainda neste ano de 2020, Azuir Lessa foi um dos médicos homenageados pelo CRM com uma comenda pelos 65 anos de formação e dedicação à medicina. O hospital onde ele estava internado, o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina da Paraíba divulgaram nota se solidarizando a família e amigos. De acordo com o CRM, aqui no estado, até hoje, morreram 22 médicos por complicações da Covid-19. E a gente segue com outros números do boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. O número de casos confirmados segue avançando, 164.416. São 423 casos novos só no boletim de hoje. Ontem foram 578 novos registros. Em todo o estado da Paraíba, nesse momento, a ocupação de leitos é de 51%. Ontem, 48 estavam ocupados. Aqui na região metropolitana de João Pessoa, neste momento, 54% dos leitos têm pacientes. Ontem, eram menos leitos ocupados, 45%. Na região metropolitana de Campina Grande, neste momento, 53% têm pacientes. Ontem, eram 50%. E no Sertão segue alta essa ocupação, com a mesma quantidade de ontem. 68% dos leitos seguem ocupados no sertão do estado. A notícia boa de todo o boletim que todos os dias nós divulgamos aqui para você no JPB2. Número de recuperados, 125.377 pessoas venceram a Covid-19 até aqui. Última pausa de hoje. Na volta, o programa de redução de salários e suspensão temporária de contratos termina nesta quinta-feira. Como é que ficam os direitos dos trabalhadores? Os detalhes no instante só para você. Tambor cheio de maconha foi encontrado numa casa no bairro do Cristo, aqui em João Pessoa, assunto que é destaque no G1 Paraíba e logo aqui na manchete tem a quantidade, cerca de 60 quilos da droga. E aqui também tem a foto que foi divulgada pela polícia. Aproximadamente a esses 60 quilos, eles foram apreendidos nesse tambor na manhã de hoje aqui em João Pessoa. O material foi encontrado pela PM dentro de uma casa. O detalhe é que não tinham moradores nessa casa no bairro do Cristo. O produto foi encontrado depois que os policiais sentiram aí o cheiro da droga no ambiente, né? Nenhuma pessoa foi presa porque, como eu já falei agora há pouco, ninguém estava na casa. Todo esse material ele foi apresentado na central de flagrantes e vai passar ainda por uma pesagem oficial. Os detalhes no G1 Paraíba. Agora eu chamo a atenção para quem precisa de serviços do Detran nos próximos dias. Os atendimentos relacionados aí a veículos, com a exceção dos licenciamentos, vão ser suspensos de 1º a 10 de janeiro. Essa paralisação é para fazer ajustes no sistema e também implantar o certificado de registro de veículos na forma digital, o CRV. Os Detrans de todo o Brasil têm que implantar esse sistema para atender aí a exigência de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Não vão funcionar os serviços na sede, Ciretrans e postos de trânsito da Paraíba. E aí não atinge os serviços de habilitação, que continuam inalterados. Mas é bom fazer um registro importante. Os usuários com vistorias e recibos com vencimentos aí até o dia 10 de janeiro de 2021 não serão prejudicados. Eles vão ser aceitos até o dia 31 de janeiro de 2021. O atendimento vai voltar ao normal no próximo dia 11. O programa de produção de salários e suspensão temporária de contratos termina nesta quinta-feira. Então, essa questão aí da redução de salários, ela foi criada para preservar milhões de empregos durante a pandemia. Ainda se espera que o programa seja prorrogado até lá.
O benefício emergencial para a preservação do emprego e renda é uma medida, como todos nós sabemos, do governo para tentar preservar o emprego e evitar uma demissão em massa. Com a suspensão dos contratos, vários trabalhadores foram para casa, muito impulsionado pelo fechamento dos estabelecimentos, e garantia-se, a partir daquela suspensão ou da redução da jornada e do salário, uma estabilidade para o funcionário. Então, com o fim desse período, que já houve uma prorrogação inicial, não sabemos ainda se terá uma segunda, acreditamos e esperamos que sim, até para aliviar a tensão que as empresas e os empregados estão nesse fim de ano, mas não havendo essa prorrogação, reativa-se os contratos de trabalho e gera uma estabilidade para o funcionário por um período idêntico ao que ele passou com o contrato suspenso ou com a redução da jornada e do salário. Há alguma formalidade no retorno desse empregado? Não tem maiores formalidades, Silvia, porém tem alguns encargos administrativos que é importante que os empregadores conversem com as suas assessorias contábeis, porque é preciso fazer algumas comunicações administrativas para poder informar ao governo que aquele funcionário saiu do benefício emergencial. Esse empregado ele não pode ser demitido imediatamente, né? Se aquele empregador não tiver condição de, enfim, suportar os funcionários, né, que estão retornando aos postos de trabalho, ele não pode aderir à demissão imediatamente, né? Tem um período, não. Né? Nesse primeiro momento, não, tá certo? Inclusive, essa é a grande expectativa dos empregadores, de que o governo prorrogue mais um pouco esse benefício emergencial, até porque fala-se e presencia-se uma segunda onda da pandemia, já se ensaia alguns fechamentos, e aí o empregador se coloca numa situação que, de repente, tem que absorver uma mão de obra que estava suspensa e, de repente, tem uma ordem do Estado, o Estado aqui em lato sensu, pode ser do governo federal, estadual, municipal, para fechar novamente o estabelecimento. Então, ele fica sem ter onde colocar aquela mão de obra, sem ter como absorver aquele custo, e também não pode desligá-lo, salvo se for uma justa causa, porque a estabilidade não é motivo de carta em branco, tá certo? Você tem que manter os seus compromissos profissionais ou uma rescisão por iniciativa do próprio funcionário, mas a rescisão tradicional, aquela que é por iniciativa do empregador, ela não pode ser feita pelo mesmo período que o contrato ficou suspenso ou reduzido. Então, em termos exemplificativos, Silvia, se eventualmente em 2020 um determinado funcionário teve 60 dias de suspensão do contrato de trabalho, então ele vai ter agora 60 dias para frente. Cuidado que 60 dias é diferente de 2 meses, basta lembrar que fevereiro não tem todos esses dias, então ele vai ter 60 dias para frente também de suspensão. Se houver uma demissão durante esse prazo, além das verbas indenizatórias naturais de qualquer rescisão, vai ser acrescido um encargo a mais, que é justamente a indenização pela estabilidade, pela quebra da estabilidade. E esse mesmo direito tem aquele empregado que também teve redução da jornada, não é? Perfeito, os direitos são os mesmos. Agora vai ter só a variação das multas de acordo com o tempo que foi reduzido, com o percentual que foi reduzido, mas existe sim algumas penalidades. Céu nublado amanhã em todo o estado, mas segundo a ESA, só tem previsão de chuva aqui para o litoral e para o Brejo Paraibano. Chuva passageira e só na madrugada, viu? Do Agreste ao Alto Sertão, muito calor, mínima de 24 e máxima de 30 graus no litoral paraibano amanhã. Terminou o JPB2. Outras notícias locais nesta quarta-feira, às 6 horas, no Bom Dia Paraíba, com Pedro Canísio. Eu estou honrada e agradecida por sua confiança no jornalismo profissional. Desejo a você uma boa noite e te espero aqui amanhã.